Você já se perguntou por que, em meio a tantos, você sente que existe algo diferente em você? Como se de alguma forma carregasse um propósito que os outros não conseguem enxergar. Essa sensação de não pertencer completamente ao mundo que o cerca pode parecer um fardo, mas e se fosse, na verdade, um sinal? Um sinal de que você foi escolhido para algo maior, algo que vai além do que seus olhos podem ver? Neste caminho, não é sobre ser melhor ou ter vantagens, mas sobre perceber que existe um chamado silencioso dentro de você. Aqueles que reconhecem esse sinal sabem que não há retorno. O mundo passa a ser visto com outros olhos, e os desafios que antes pareciam insuperáveis ganham um novo sentido. Se você chegou até aqui, é provável que já sinta esse chamado. Então continue. Vamos descobrir juntos o que significa carregar esse sinal e qual a jornada que está por vir. Ser escolhido não é uma questão de privilégio ou destaque, mas de propósito. Não significa ser especial aos olhos dos outros, mas sim carregar algo dentro de si que apenas o coração pode compreender. Quando falamos sobre ser escolhido, falamos sobre uma caminhada que poucos percebem, mas que muitos em silêncio trilham. É como ser um viajante que, ao longo do caminho, encontra sinais que outros ignoram. Reconhece um chamado que parece oculto para o resto do mundo. Você pode ter sentido isso desde sempre. Aquela sensação de que algo maior está à espreita. Algo que te separa da multidão. Não porque você seja diferente por fora, mas porque por dentro há uma chama que nunca se apaga. Os escolhidos muitas vezes não pedem por esse caminho, mas são colocados nele. Eles sabem que suas vidas não são sobre fama, conquistas externas ou reconhecimento. É sobre uma missão silenciosa, algo que Deus plantou em seu espírito, uma missão que muitas vezes não compreendemos no início, mas que pouco a pouco se revela. Ser escolhido é aceitar que há um propósito maior em sua jornada, mesmo que ela pareça, por vezes, mais desafiadora do que a dos outros. Essa escolha não é baseada em mérito ou capacidade. Não é algo que se conquista, mas algo que já existe dentro de você, esperando o momento certo para se manifestar. Ser escolhido é carregar uma luz que nem sempre é visível, mas que ilumina cada passo que você dá, guiando-o para aquilo que você foi criado para realizar. O sinal que os escolhidos carregam não é algo que se vê com os olhos, mas se sente com a alma. Não há marca visível ou distintivo que possa ser apontado, porque esse sinal é espiritual, profundamente conectado ao seu ser mais íntimo. É uma luz que você carrega, mesmo sem perceber. Ela não precisa ser exibida, porque de alguma forma os outros sentem sua presença. Algumas pessoas serão atraídas por ela, enquanto outras podem se sentir desconfortáveis, sem saber exatamente o porquê. Esse sinal não se manifesta em conquistas materiais ou em títulos que o mundo valoriza. Ele se revela em momentos de silêncio, em suas escolhas diárias, na maneira como você enxerga a vida de um ângulo diferente. Ser escolhido é caminhar com uma calma incomum em meio às tempestades, uma paz interior que muitos tentam alcançar, mas que você simplesmente possui. Essa luz, esse sinal invisível, não te coloca acima de ninguém, mas te dá uma responsabilidade maior. A de iluminar o caminho para outros que ainda estão na escuridão. E mesmo que você não perceba, esse sinal guia suas ações, seus pensamentos e até mesmo as pessoas que cruzam seu caminho. É como se uma força invisível estivesse sempre presente, orientando suas decisões, atraindo situações que parecem quase predestinadas. Essa força não pode ser explicada com palavras, mas aqueles que a possuem sabem que ela é real, como uma bússola interna que aponta para algo além do mundo visível. É o sinal que te lembra, mesmo nos momentos de dúvida, que você está em uma jornada especial, uma jornada que foi traçada para você antes mesmo de você entender seu papel nela. Ser escolhido não é uma estrada tranquila. Na verdade, é um caminho repleto de desafios que muitas vezes parecem mais pesados do que aqueles que outros enfrentam.
Você pode ter notado que, enquanto outros vivem suas vidas de maneira simples, sem grandes abalos, os escolhidos enfrentam batalhas internas e externas constantemente. Mas esses desafios não são punições, nem sinais de que você está no caminho errado. Eles são, na verdade, parte do processo de moldar quem você está destinado a se tornar. A solidão é um dos primeiros obstáculos. Quando você carrega o sinal dos escolhidos, há momentos em que se sente como se estivesse caminhando sozinho, mesmo em meio a uma multidão. É como se ninguém realmente te entendesse, como se a sua visão do mundo fosse diferente de todos ao seu redor. E, de certa forma, esse isolamento, por mais doloroso que seja, não é por acaso. Ele serve para te fortalecer, para te fazer confiar mais em si mesmo e naquilo que Deus plantou dentro de você. Outro desafio é a resistência do mundo. Quando você começa a viver conforme o propósito que te foi dado, é natural que encontre obstáculos inesperados. As pessoas podem não entender suas escolhas e às vezes até tentarão te desviar do caminho. Esse tipo de oposição pode vir disfarçado de conselhos bem-intencionados ou de críticas abertas, mas a verdade é que os escolhidos têm um caminho próprio a seguir, e esse caminho nem sempre será compreendido pelos outros. Por fim, há o peso da responsabilidade. Saber que você carrega um propósito maior pode parecer avassalador. Há momentos em que a jornada parece pesada demais, em que as dúvidas se acumulam e você se pergunta: por que eu? Mas lembre-se, esses desafios não são provas de que você é incapaz. Pelo contrário, eles são a confirmação de que você está sendo preparado para algo que vai além da sua compreensão. O ouro é refinado no fogo e, da mesma forma, os escolhidos são moldados pelos desafios que enfrentam. A força interior dos escolhidos não é algo que se manifesta na superfície. Não está na aparência, no discurso eloquente ou nas demonstrações públicas de poder. Ela vive no silêncio, cresce na adversidade e floresce nos momentos de maior escuridão. Essa força é invisível aos olhos do mundo, mas profundamente sentida por aqueles que a carregam. Ser um escolhido significa carregar uma resiliência inabalável, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Há uma paz que se mantém firme, mesmo nas tempestades mais intensas. Enquanto outros podem se desesperar diante dos desafios, o escolhido sente algo diferente. Uma confiança silenciosa que, de alguma forma, tudo se encaixará. Essa força não é fruto de autossuficiência, mas de uma conexão profunda com algo maior, que guia cada passo, mesmo nos momentos de dúvida. Há dias em que a estrada parece longa demais e o peso da jornada quase insuportável. Mas é justamente nesses momentos que a verdadeira força se revela. Não na ausência de dificuldades, mas na capacidade de seguir em frente apesar delas. Quando tudo parece perdido, o escolhido encontra um motivo para continuar. Não é por orgulho, mas por um senso de missão. É como se uma voz interna dissesse, em meio ao caos: você foi feito para isso. Continue. Essa força também se manifesta na capacidade de olhar para dentro e encontrar respostas que o mundo externo não oferece. É uma força que vem da introspecção, da capacidade de aprender com cada tropeço, de transformar cada dor em aprendizado. E, acima de tudo, é uma força que vem da fé. Fé de que, mesmo quando o caminho não está claro, há uma luz guiando cada passo. A força dos escolhidos não é medida pela ausência de quedas, mas pela capacidade de se levantar, todas as vezes. Os escolhidos possuem algo que vai além da lógica ou do conhecimento adquirido. Uma intuição que parece guiar seus passos de forma misteriosa, mas certeira. É como se, mesmo sem todas as respostas, eles soubessem para onde ir. Essa sabedoria não vem de livros ou de mestres externos, mas de uma conexão interna profunda. Uma sintonia espiritual que lhes permite ver além do óbvio e do imediato. A intuição de um escolhido é como uma bússola silenciosa, que aponta para verdades que os olhos comuns não podem ver. Enquanto outros podem se perder em detalhes ou se confundir com o que está diante deles, o escolhido sente a direção a seguir, mesmo que não consiga explicar. Essa capacidade de sentir o caminho, de perceber o que está além das aparências, é um dom valioso
dado para que eles possam cumprir seu propósito no mundo. Além disso, essa intuição é frequentemente acompanhada por uma sabedoria espiritual que vai além das palavras. Os escolhidos entendem que as respostas nem sempre estão nos ruídos do mundo, mas no silêncio interior. Eles sabem que há momentos em que é preciso esperar, observar e confiar. Essa sabedoria não se manifesta em grandes discursos, mas em pequenas ações, em decisões aparentemente simples que carregam um impacto profundo. É essa intuição que permite aos escolhidos verem o que outros ignoram, entenderem o que outros não conseguem compreender. E é essa sabedoria espiritual que os mantém firmes, mesmo quando o caminho parece incerto. A cada passo, eles confiam nessa voz interior que sussurra: você está no caminho certo. Mesmo quando as respostas não estão claras, há uma certeza silenciosa de que tudo está se desenrolando conforme o plano. A sabedoria espiritual não é algo que se exibe ou se declara. Ela se manifesta em quem vive em harmonia com o que não pode ser visto, mas que é profundamente sentido. E é essa harmonia, essa confiança na intuição, que permite aos escolhidos atravessar os desafios da vida com serenidade e clareza. O propósito de um escolhido vai além de desejos pessoais ou conquistas materiais. Há algo maior pulsando dentro de sua alma, algo que, desde cedo, sussurra em seus pensamentos e dá sentido aos seus passos. Esse propósito não é um destino final ou uma meta tangível, mas uma missão que se revela a cada dia, em cada pequeno gesto, em cada escolha aparentemente comum. Ser escolhido é, acima de tudo, compreender que sua vida tem um significado que ultrapassa os limites do que se vê e se toca. Desde o início, o escolhido sente que sua jornada é diferente. Há uma inquietação interior, uma certeza de que ele foi chamado para algo maior, algo que o mundo ainda não entende, mas que dentro dele é claro como o amanhecer. Esse propósito maior não se trata de fama ou reconhecimento. Não é sobre ter mais do que os outros, mas sim sobre servir de forma silenciosa, tocar vidas com a mesma naturalidade com que se respira. É um chamado que não pode ser ignorado, porque faz parte de quem você é, está gravado em sua essência. Às vezes, o propósito parece nebuloso, distante, como um sonho que não se pode alcançar. Mas em momentos de silêncio, ele se revela nas pequenas coisas, nas pessoas que você ajuda, nas palavras que você diz sem perceber, nos encontros que parecem obra do acaso, mas que na verdade são parte de um plano maior. O propósito dos escolhidos não é algo que se alcança com pressa, mas algo que se vive, dia após dia, passo após passo. E é justamente essa missão silenciosa que torna o caminho dos escolhidos tão especial. Não é necessário saber exatamente onde se vai, mas sim ter a certeza de que cada passo está sendo guiado por algo maior. É confiar que, por mais que o mundo ao redor pareça confuso, seu caminho tem uma direção clara, um propósito que te chama para ser mais, para fazer mais, para iluminar mais. O escolhido sabe que sua jornada nunca foi apenas sobre si mesmo, mas sobre algo muito maior, algo que transforma o mundo, mesmo que de forma sutil. Chegamos ao fim desta reflexão, mas a sua jornada está apenas começando. Se você sentiu que essas palavras tocaram algo dentro de você, é porque o sinal está ali, silencioso, mas presente. Ser um escolhido não é sobre ser perfeito, mas sobre estar disposto a ouvir esse chamado, mesmo quando o caminho parece incerto. Cada desafio que você enfrenta, cada dúvida que surge, está moldando quem você foi destinado a ser. Lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. Mesmo nos momentos em que a solidão parece pesar, há uma força maior guiando cada passo seu. Essa força te lembra que, por mais difíceis que as coisas pareçam, há um propósito maior esperando para ser descoberto. Um propósito que só você pode realizar. A sua luz é necessária. O mundo precisa do que você carrega dentro de si. Agora é o momento de agir. Não espere que o caminho se revele por completo antes de dar o primeiro passo. O importante é começar, mesmo que os detalhes ainda estejam nebulosos. Confie no processo, confie na sua intuição.
E lembre-se de que, a cada passo que você dá, você está mais próximo de cumprir o papel que foi reservado para você. Se essa mensagem ressoou com você, compartilhe com aqueles que podem estar precisando dessa mesma luz. E não se esqueça de se juntar a nós, de seguir conosco nessa jornada de descobertas e propósito. O seu caminho é único, e estamos aqui para caminhar ao seu lado, lembrando que não importa o que aconteça, o escolhido sempre encontra o seu caminho.